Olá! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou fazer um quadro chamado Chefinha Responde, onde eu respondo as perguntas mais perguntadas lá no Instagram. E hoje o tema é brownie. Todas as dúvidas sobre brownie eu vou responder nesse vídeo. Então fica comigo que eu tenho certeza que se você tem alguma dúvida ainda, eu vou te responder aqui, tá? Eu sou a chefe Bruna Ávila, eu sou empreendedora, especialista em doces saudáveis e eu tô aqui para simplificar esse universo para você. Então vem comigo! Então vamos lá! A primeira pergunta é: qual é o ponto correto do brownie? Bom, o ponto correto do brownie, eu vou até pedir pra Ju colocar aqui na tela. O ponto correto do brownie é quando as laterais estão completamente assadas e o centro ainda está semi-cru. Como que você sabe isso, né? Colocando um palito. Se você colocar um palito na lateral, você vai ver que ele vai sair limpo, porque ele já está assado. Se você colocar no meio, ele vai estar semi-cru, não vai estar completamente líquida a massa, mas vai estar um pouquinho sujo o teu palito, tá? Então, significa que está na hora de tirar. Quando o brownie é colocado no forno numa temperatura correta, ou seja, na temperatura bem forte, ele vai começar a assar da maneira correta, de fora para dentro. Se a temperatura do teu forno estiver muito baixa, ou o teu forno não tiver com isolamento correto, o brownie vai assar lentamente, vai demorar muito para assar e ele vai assar igual um bolo e vai ficar ressecado, né? Então, por isso que o brownie acaba ficando ressecado e não ficando no padrão que deve ter o brownie, né? Que é com casquinha e molhadinho. Então, esse é o ponto ideal do brownie, tá? Espero que vocês tenham entendido. Laterais assadas e centro semi-cru. Outra pergunta relacionada à primeira: como fazer para o brownie ficar com casquinha e molhadinho por dentro? Se eu tivesse que dar um troféu para a pergunta mais perguntada, seria essa. Todo mundo quer saber esse segredo, né? Quando eu comecei a trabalhar com brownies, com doces saudáveis, eu testei a receita do brownie assim, ó, uma centena de vezes pelo menos antes de começar a vender. E aí eu consegui entender qual que é a alquimia dos ingredientes, né? Por que que acontece isso? Por que que o brownie fica com casquinha? Enfim. Primeiro ponto, a casquinha do brownie, ela não é igual a uma casquinha de pão, que é dura, uma crosta, não é uma crosta. A casquinha do brownie, Ju, por favor, coloque efeitos especiais aqui para mostrar brownies com casquinha. A casquinha do brownie, ela é aquela parte marrom clarinha que fica na superfície do brownie. Ela não precisa ser grossa, mas ela é diferente do interior. Então, no interior ele fica bem mais escuro, da cor do chocolate, e na superfície ele fica mais claro. Por quê? Porque o açúcar carameliza. O açúcar sobe para a superfície, carameliza e aí fica essa casquinha. Quanto mais açúcar o brownie tiver, mais craquelada essa casquinha fica, né? Então fica uma casquinha fina e ela às vezes fica até quebradiça. Dá um efeito bem legal, inclusive. Brownie, para ser brownie, tem que ter essa casquinha, tá? Se não tem essa casquinha, então é bolo tipo brownie. E para formar essa casquinha, então eu já revelei aqui, precisa ter açúcar. Precisa ter açúcar e chocolate sólido. Chocolate sólido é o que, Bruna? É chocolate em barra, em gotas, ralado, enfim. Chocolate mesmo, tá? Que não é chocolate em pó, não é cacau, é chocolate sólido. Esse chocolate, ele é feito, na maioria das vezes, com cacau, massa de cacau e manteiga de cacau, né? Então essa gordura, né, esse peso do chocolate em barra, enfim, ele é bem importante dentro da receita para que o brownie fique com essa textura. Além do mais, o açúcar, ele não só faz a casquinha na superfície, ele também traz a umidade para dentro do teu brownie. Então, um brownie feito com açúcar, ele é mais úmido, ele é mais leve, ele não é aquela coisa pesada, crua, um bolo embatumado, ele é um brownie leve, agradável de consumir, tá? Quando a gente faz um brownie com chocolate 70%, a gente tem que entender que dentro daquele chocolate tem 30% só de açúcar. Se a gente faz um brownie com chocolate 50%, a gente tem que entender que dentro daquele chocolate tem 50% de açúcar. Então isso vai influenciar também na quantidade de açúcar que eu vou colocar mais dentro da receita, né? Se eu estou fazendo ali um brownie com
150 gramas de chocolate 70%, mais 150 gramas de açúcar, talvez o meu brownie não fique com tanta casquinha assim, sabe? Com uma casquinha tão marcante. Ele vai ter uma diferença da superfície pro interior, se você olhar, ele tem uma casquinha leve, porque ele tem pouco açúcar. Até no paladar a gente consegue sentir que ele é mais amargo. Agora, se você faz um brownie aí com, sei lá, 150 gramas de chocolate 60%, 200 gramas de açúcar, teu brownie é outra coisa. Além de ser mais doce no paladar, ele tem uma casquinha bem mais marcada, bem mais bonita, assim, sabe? Então esse é o segredo, né? Pra ter casquinha e molhadinho é com o açúcar mesmo. O açúcar é que traz isso e o chocolate sólido. Claro que a temperatura do forno influencia diretamente no resultado. Porque se o forno tá bem quente, ele assa de fora para dentro, então ele vai começar a deixar a parte de fora mais assada e o interior ele vai preservar mais cremoso. Isso influencia também em deixar o brownie mais úmido dentro, mas a casquinha vocês precisam desapegar dessa ideia de que a casquinha é igual uma casca de pão, porque não é uma crosta dura. Não sei, é crosta ou crosta? Não sei agora, mas não é, sabe? É uma casquinha só, por cima, igual essas imagens maravilhosas que apareceram aqui na tela. Próxima pergunta. Tem como fazer brownie low carb criar casquinha? Não tem como. Por quê? Porque, como eu falei antes, o que cria casquinha é açúcar, né? O brownie low carb, o máximo que você pode fazer nele, para ele ficar com casquinha, é assar ele na temperatura correta. Aí você vai ter que tirar ele do forno um pouco antes para ele ficar com o interior mais cru mesmo. Então, pro brownie low carb, quanto mais alta a temperatura, né, mais ele assa por fora e o interior vai ficar ainda semi-cru. Então, é o máximo que você vai conseguir. Agora, fazer uma casquinha igual um brownie que tem açúcar, impossível, tá? Não tem como. Próxima pergunta. Se eu colocar amido no brownie low carb, eu consigo a casquinha? Ainda vai ser low carb? Bom, duas perguntas em uma. Se colocar amido no brownie low carb, não vai conseguir a casquinha, porque eu já expliquei que a casquinha do brownie não é uma crosta, né? O amido, ele influencia na película, na formação de película, então ele pode ajudar a deixar um pão com uma casquinha mais evidente, ele pode ajudar, no caso do low carb, a deixar ele com uma casquinha um pouco mais evidente, assim, uma crosta, né? Tipo, aquela barreira que separa o exterior do interior, é aquela película, porque o amido, se vocês pegarem como exemplo, um pudim, por exemplo, um flan, sei lá, qualquer coisa aí que vai amido, ela fica com uma película por fora, né? Se você deixa exposto. Tanto que o pudim, quando você vai resfriar um pudim, por exemplo, na geladeira, você tem que colocar um plástico ou algo em contato com a superfície para que não se forme uma película natural, né, daquele creme. Então é a mesma coisa, quando você coloca amido numa preparação com o intuito de fazer casquinha, ele vai até formar uma crosta, né, no forno. Mas não é essa casquinha do brownie, tá? Essa casquinha é uma casquinha de pão, outro tipo de casquinha. A do brownie só com açúcar. E sim, se você colocar amido dentro do brownie low carb, dependendo da quantidade, ele pode deixar de ser low carb. Se for uma quantidade pequenininha, eu não acho nem necessário colocar, mas não vai influenciar. Se for uma quantidade grande, vai influenciar sim, porque o amido é o carboidrato puro ali, né? Próxima pergunta, vamos ver aqui. Posso fazer brownie com adoçante? Pode. Inclusive eu tenho aqui no canal uma receita de brownie low carb, que na verdade não é brownie, é bolo tipo brownie, que você faz ele sem açúcar, com chocolate, tudo tal, farinha low carb, mas ele fica um bolo tipo brownie, que daí você vai colocar no forno bem quente, ele vai assar por fora, vai preservar o interior semi-cru e aí você retira quando estiver no ponto, né? Quando as laterais estiverem assadas e o centro não completamente assado. Então é um bolo tipo brownie low carb. Pode usar inclusive essa receita que tem aqui no canal, que é feita com adoçante. Próxima pergunta. Posso usar chocolate em pó em vez de chocolate em barra? Não pode, porque como eu expliquei, a gordura presente no chocolate sólido ela é bem importante
para a densidade do brownie, né? Então, para preservar aquela cremosidade no interior do brownie, o sabor também, ele é muito mais rico quando feito com chocolate sólido do que com chocolate em pó, né? Ou com cacau, assim. Então, fica bem diferente, assim. O resultado não é o mesmo. Se você faz um brownie com chocolate, ele fica centenas de vezes melhor do que feito com chocolate em pó ou com cacau. Só fazer o teste você vai me entender. Qual é a temperatura ideal do forno e qual é o tempo? Bom, isso varia muito de forno para forno. Talvez o teu forno em casa a 180 graus seja super quente porque ele é bem vedado. Talvez o teu forno aí em casa, principalmente se for um forno de fogão a gás, precise estar em 230, 250 para estar bem quente. Então depende, tá? Eu, num forno padrão, eu sempre fiz, até quando dou aula por aí, eu sempre utilizo 200 ou 220 graus no forno elétrico. É suficiente para assar o brownie, tá? Sobre o tempo também depende do tamanho do teu brownie. Se tu vai fazer uma assadeira gigante, ele vai levar mais tempo para assar. Uma assadeira média, ele vai levar menos de 10 minutos para assar, né? Mas na média 10 minutos a 220 graus, tá? Um brownie pequenininho, desses que a gente faz em marmitinha, 70 gramas, ele vai assar aí uns 6, 7 minutos mais ou menos, é bem rapidinho, tá? Passado muito disso, ele pode ressecar. Então, se o teu brownie tá ficando seco, é porque tá passando tempo demais no forno. O ideal é que a temperatura esteja mais alta e ele fique menos tempo, tá? Próxima pergunta. Farinha de amendoim potencializa a casquinha? Não! A farinha não tem influência nenhuma na casquinha, tá? A farinha, no brownie mesmo, ela é usada em pouca quantidade, ela é só para ajudar a segurar a estrutura, assim, para ele não ficar muito mole mesmo, porque se a gente usar só chocolate, gordura, ovos, açúcar, ele não vai ficar firme o suficiente pra gente manipular. Então, não tem nada a ver. Eu só acho mais gostoso, na minha opinião, fazer o brownie com farinha de amendoim. Eu acho que fica bem legal, gosto bastante, mas não potencializa a casquinha, tá? E quero fazer mais uma pergunta que eu lembrei agora que me fazem. Se brownie precisa de fermento. Não, brownie não precisa de fermento. Tem uma receita aqui no canal que é bem antiga de brownie, que eu até coloquei, se eu não me engano, 1/4 de colher de chá de fermento, que é basicamente uma pitada, assim, só para dar um pouco mais de leveza. Mas ela é totalmente opcional e dispensável, tá? O brownie, ele não é um bolo, a gente não quer que ele forme bolhas de ar dentro dele, a gente não quer que ele cresça, a gente quer só que ele mantenha uma leveza, tenha casquinha, seja cremoso e seja gostoso, né? Então, não é um bolo embatumado, não é um bolo que tem que crescer, então o brownie não precisa de fermento, só precisa ser feito da maneira correta, assim como eu te expliquei aqui nesse vídeo. Essa foi a dica para fechar o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha respondido a tua dúvida. Se você ainda tem alguma dúvida sobre brownie, escreve aqui pra mim que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? E compartilha esse vídeo porque eu sei que tem um monte de gente por aí querendo saber sobre essas dicas para fazer o brownie bem correto e bem gostoso. Um beijo e até o próximo vídeo.